Oi, gente, vim aqui pra falar pra vocês sobre o arquétipo da fada, gente, que já tem 20 dias, gente, que eu tô ativando. 20 dias ativando o arquétipo da fada, todos os dias, todo dia, todo dia. E eu vim contar pra vocês a minha experiência, porque da outra vez eu não tinha sentido nada, da outra vez foi uma experiência assim ruim, porque eu não peguei nenhuma característica. Então, dessa vez, eu vim trazer o que mudou, o que eu consegui, o que eu manifestei. Enfim, bora pro vídeo. Então, gente, primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que eu tive algumas coisas ruins com esse arquétipo da fada. Que na verdade eu acredito que deve ser por conta que ela é da natureza, eu não sei, tá? Se tem alguma coisa a ver, mas foi o que aconteceu comigo. Mas bom, eu vou começar primeiro falando as coisas positivas, gente. Uma das coisas que eu gostei muito do arquétipo da fada, que eu consegui sentir da outra vez, foi a questão da organização. Isso realmente, toda vez que eu ativo esse arquétipo, eu fico muito mais organizada, eu fico mais limpa. Eu sempre fui uma pessoa organizada, gente, mas assim, com esse arquétipo eu fico muito mais. Assim, no sentido de que depois que eu comecei a ativar, eu não consigo deixar a casa bagunçada. Então, por exemplo, todas as vezes que meu filho bagunça, ele faz a bagunça dele porque ele é criança, normal. À noite, sempre depois que ele dorme, eu arrumo tudo. Eu não consigo deixar brinquedos parados pela casa, cozinha desorganizada. Então, assim, esse arquétipo, ele me ajuda muito nessa questão de organização. Eu percebi também que eu fiquei organizada também em coisas muito específicas. Por exemplo, na questão da ordem da minha casa, por exemplo, tinha coisas que eu sempre deixava pra depois, tipo, organizar a roupa, o guarda-roupa, organizar as coisas dentro do berço, porque meu filho não dorme no berço, ele dorme comigo. Então, o berço dele virou onde eu guardo algumas coisas dele. O kit de higiene dele, por exemplo, fica no berço. As fraldas, todas essas coisas ficam no berço. E eu sempre deixei pra arrumar depois. Agora, com esse arquétipo da fada, eu tenho tido uma organização melhor. Então, tipo, limpar o fogão. Toda semana eu tenho que fazer aquela faxina no fogão, de limpar ele por dentro, de limpar a grade. Então, tipo assim, vocês percebem que eu fiquei mais organizada, muito mais limpa, em questão de até nas pequenas coisas que eu procrastinava. E outra coisa também, além da organização, da limpeza excessiva que eu acabei criando, que em alguns momentos eu até acho um pouco ruim, porque muitas vezes eu deixo de fazer algumas coisas para focar muito na limpeza. Então eu acredito que isso é um pouquinho ponto negativo. Mas me ajudou muito, porque minha casa tem ficado bem mais limpa, bem mais organizada. Outra coisa que eu gostei muito desse arquétipo foi que da sorte. Eu senti que a minha sorte aumentou. Então, tipo assim, eu realmente tô me sentindo uma pessoa sortuda. Aí vocês vão me perguntar, tá, Sabrina, mas em que sentido? Eu não sei explicar o sentido pra você, porque, gente, assim, não aconteceu nada específico em questão de sorte. É só que eu tenho sentido a energia da sorte perto de mim. É como se eu tivesse me tornado a sorte. Mas, assim, não aconteceu nada fora do comum pra isso. Simplesmente é a energia que eu tô sentindo. Mas, se caso eu conseguir manifestar alguma coisa com a sorte, eu venho falar pra vocês. Outra coisa, assim, que eu percebi também, que é uma coisa negativa, que eu não gostei, é a questão do emagrecimento, gente. Como vocês sabem, eu não gosto dessa questão de emagrecer. Eu sempre gostei de engordar, porque complexo da minha adolescência, né? Eu sempre sofri muito bullying por ser magra, então, tipo assim, é uma coisa que ser magra pra mim é um defeito, enquanto pra outras pessoas é algo bom, mas pra mim não é. Então, o que que acontece? Eu perdi peso. E assim, não só por conta disso, tá? Por conta só do arquétipo, mas eu acredito que tem a ver. Porque esse arquétipo da fada, ele realmente ele tem essa energia de emagrecer. Então eu tô fazendo muito xixi, tipo assim. Gente, é sério, eu tenho feito muito xixi. Toda hora eu faço xixi. A questão também lá, a outra questão de esvaziar a barriga do outro jeito, além do xixi, que tem um outro jeito que eu não vou falar aqui porque eu acho muito nojento falar sobre isso. Também eu tenho ido muitas vezes ao banheiro, então, tipo assim, realmente a fada ela emagrece. E não é uma coisa positiva pra mim, porque, como eu disse, eu tô em busca de voltar a ter meu corpo antes da gravidez. Então isso tá atrapalhando. Então é uma coisa assim que eu não gostei, que é essa parte do emagrecimento. Agora, outro ponto negativo que eu preciso falar aqui, que é uma coisa assim que foi um complemento pra essa parte minha de emagrecimento. A fada, gente, ela deixa a gente muito procrastinadora. Tipo assim, o áudio que eu ouvi, que eu tô ouvindo, né, da fada, ele é um áudio, é o mesmo áudio da outra vez que eu ouvi. E dessa vez, nossa,
foi uma experiência melhor, porque eu comecei a realmente imaginar, ter uma visualização melhor em questão de fada. Mas ele fala muito que a fada, no áudio fala, eu faço o que eu tenho que fazer. Só que eu não consegui. Gente, eu com esse arquétipo, eu procrastinei muito, eu tô procrastinando muito. Eu não tô treinando mais, gente. Já tem acho que umas 3 semanas que eu não treino. Porque a fada, ela me trouxe preguiça, me trouxe procrastinação. Então, assim, eu acredito que a questão de eu emagrecer também é isso. Porque eu comecei a não conseguir, até preguiça de treinar. Então, tipo assim, eu falo, eu vou treinar amanhã. Chega, eu não treino. Daqui a pouco eu treino, eu não treino. Então, assim, ela me trouxe muita procrastinação, sabe? Outra coisa também é a questão da preguiça. Outra parte do emagrecimento que eu acabei de lembrar também, que eu acredito que isso tenha colaborado. Como ela é uma energia pra você emagrecer, eu senti que eu não tô tendo tanta fome. Então, tipo assim, eu sinto fome, só que eu não consigo comer o pratão que eu sempre comi. A minha fome, ela diminuiu, então eu tô comendo menos. Isso acaba que eu emagreço, né? Porque é como se eu estivesse numa dieta, porque eu como menos. Eu almoço e janto, só que eu como besteira. Só que, tipo assim, gente, não é igual antes. Que eu comia, tipo, um pratão no almoço, um pratão na janta. Não, eu tô comendo pouco. Então eu acredito que tudo isso colaborou pro meu emagrecimento. Então é uma coisa, assim, um ponto super negativo que eu não queria emagrecer. Então, assim, é triste pra mim, porque nesses 20 dias muita coisa, assim, mudou nessa questão do meu corpo mesmo, em questão que eu não consigo treinar, porque eu tô procrastinando, me dá preguiça, eu não tô comendo muito, eu tô comendo, tipo, normal, sabe? Pouco. E, então, tipo assim, realmente é uma coisa, assim, negativa que eu não gostei. E outra coisa, gente, o outro ponto positivo que eu gostei muito do arquétipo da fada é a questão da positividade. Aí eu vou explicar pra vocês. Eu não manifestei nada com esse arquétipo. Porque eu também não tô usando tanto a lei da atração, gente. É uma coisa que eu preciso falar. Eu não tô usando muito a lei da atração. Porque como eu tô muito próxima de Deus, acabo que eu não uso técnica nenhuma. Tanto que é uma coisa que eu quero voltar a usar técnicas da lei da atração, né? Tem várias, né? Então, assim, eu não tenho manifestado nada com esse arquétipo, justamente porque eu não tô usando ele pra manifestar nada. Então, assim, eu não posso nem falar que, é porque ele não funciona. Não, ele funciona pra isso também. Só que eu não tô usando ele dessa forma. Eu realmente só comecei a usar pra manifestar muitas coisas, mas ao longo do tempo, ao longo desses 20 dias, como eu me aproximei muito de Deus também, então meio que eu não consegui focar nessa parte do arquétipo. Então, tipo assim, eu realmente notei mais mudanças assim em mim, mas não tipo de fora, tipo assim, pra manifestar outras coisas, sabe? Então, assim, eu gostei muito, tô gostando muito de usar. Esses 20 dias eu notei uma coisa assim que. Uma coisa que da outra vez eu não sentia quando eu ouvi o áudio, é que agora eu já tô sentindo. Que é, por exemplo, quando eu coloco o áudio pra ouvir, que eu escuto 2 vezes por dia, gente. Então, eu escuto ele ambiente, que eu coloco ele e vou fazendo minhas coisas em casa. E escuto ele antes de dormir com um fone de ouvido, que eu comprei um fone de ouvido só pra isso. E assim, eu tenho sentido muitos arrepios. Então, por exemplo, quando eu escuto áudio, seja no ambiente ou no fone de ouvido, eu sinto muitos arrepios, eu sinto uma energia muito gostosa, eu sinto uma gratidão muito gostosa. Então, assim, eu posso falar pra vocês que tem me ajudado muito nisso, sabe? De eu conseguir sentir as coisas, de eu estar sentindo a energia da fada mesmo. Então, tipo, é, quando eu comecei até agora, assim, gente, hoje eu escutei o áudio dela e, tipo assim, realmente ajuda muito. Eu tenho sentido muita coisa gostosa, uma sensação de que algo bom vai acontecer. Não aconteceu nada, mas assim, uma coisa que eu sinto todos os dias, que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa boa. Meus dias têm sido mais leves, então, tipo assim, eu tô conseguindo melhorar na questão de pensar coisas negativas, sabe? Por exemplo, eu me depreciava muito, né? Eu pensava muitas coisas negativas sobre mim. Só que com o arquétipo, eu já tô conseguindo pensar coisas melhores de mim. Tirando essa parte do emagrecimento, que, como eu falei, eu não gostei. Mas enfim, então, tipo assim, eu tive uma experiência melhor dessa vez com esse arquétipo da fada. Eu não manifestei nada, né? Nada material, não manifestei nada assim diferente. Mas eu posso dizer que eu tô melhor, assim, no sentido de energia.
Eu sinto que a minha energia tá mais com gratidão, gente. O arquétipo da fada, ele me trouxe mais gratidão. Então é uma coisa assim muito legal de estar trazendo aqui pra vocês, porque eu realmente sinto gratidão. E tipo assim, é gratidão na minha vida, sabe? É gratidão no meu dia a dia. Eu tenho gostado mais da minha rotina de mãe, que é uma coisa que pra mim tava sendo, eu tava ficando meio depressiva nesse sentido, tipo, só ter essa rotina. De só ter essa rotina de dona de casa, de limpar a casa, de cuidar de filho. Não que eu não goste de cuidar do meu filho, mas é porque é cansativo você só ter uma rotina, uma coisa, tipo, você não mudar nada, sabe? Só que com o arquétipo da fada, eu tenho gostado, eu tenho voltado a ter aquela sensação de, ai, que gostoso eu acordar, fazer meu cafezinho, tomar meu café, arrumar a casa, cuidar do meu filho, brincar com ele. Então, tipo assim, tem me ajudado. Outra coisa que eu acabei de lembrar, que eu não ia falar aqui porque eu tinha esquecido. Os animais, gente, eles estão se aproximando mais de mim depois que eu comecei a usar o arquétipo da fada. Então, por exemplo, sempre teve gato aqui. Tem um gato que ele sempre fica aqui. Só que antes do arquétipo, ele tinha medo de ficar perto de mim. Tipo assim, porque ele é arisco. Ele é um gato que ele é da rua. Então, tipo assim, vocês sabem que gato, eles são um pouco mais desconfiados, né? Só que depois do arquétipo, ele começou a ficar perto de mim. Não que ele vem perto de mim. Mas, por exemplo, eu vou estender roupa, ele fica ali perto, aqui no fundo do meu quintal, aqui perto de mim, e não corre. Então é uma coisa assim que eu percebi que ela realmente atrai animais. Quando eu. Foi ontem? Ontem eu fui levar meu filho pra vacinar, fui levar ele pra passar na pediatra, e apareceu muitos cachorros e, tipo, vieram perto de mim, não me morderam, porque eu tenho muito medo de cachorro, porque eu já fui muito mordida, mas dessa vez eles vieram perto de mim simplesmente porque queria minha companhia, sabe? Então, assim, eu comecei a perceber que a fada, ela realmente atrai, né, animais, essas coisas, assim. Tem aparecido muito inseto aqui em casa também, que eu acho que é da fada, porque sempre apareceu, mas dessa vez começou a aumentar. Tipo assim, até insetos que eu tenho medo de todos os insetos, tá, gente? Uma coisa que eu tenho que deixar claro, eu tenho medo de todos. Todos os insetos que vocês imaginarem, eu tenho medo. Só que tem aparecido muito mais. A Maria Fedida. É... Deixa eu ver. Ai, qual que é o outro inseto que aparece? Abelha. Ai, qual que é o outro, gente? Ai, tem um inseto que aparece muito aqui, só que eu não sei o nome dele. Que ele é um inseto esquisito, sabe? Então, tipo assim, tem aparecido muitos insetos aqui. E eu acredito que seja por conta da fada, gente. Porque antes não aparecia, mas não tanto. Agora é todo dia tem um inseto diferente. Ou na minha cozinha, ou, ou nas minhas roupas, entendeu? Então tem aparecido muito. Então eu percebi que eu tenho atraído muitos insetos, animais, no geral, assim. Ah, borboleta, verdade. Esse outro inseto que apareceu também, borboleta. Tem aparecido muita borboleta aqui em casa. Então eu acredito que seja da fada também, porque antes a borboleta não aparecia muito aqui, gente. E agora tem aparecido todo tipo de borboleta. Borboleta colorida, preta, mariposa, a aleluia, tem aparecido muito a aleluia também. Então eu acredito que é por conta da fada. Agora, outro ponto negativo sobre o arquétipo da fada, que eu nem sei, tá, gente? Eu não tenho certeza se é dele ou é só eu mesmo. Mas eu percebi uma coisa que eu acredito que é dela, porque antes eu tava muito melhor nessa questão. A questão da paciência, a questão do estresse. Gente, eu fiquei. Depois que eu ativei o arquétipo, eu notei que eu fiquei mais estressada e eu fiquei mais impaciente. Tipo assim, eu não tô ansiosa, tá? Nessa questão a fada me ajudou. Eu tô menos ansiosa, eu não fico mais ansiosa igual antes. Mas o estresse aumentou. Eu não sei se é dela, mas eu vim trazer aqui porque eu acho porque foi depois que eu comecei a ativar, que eu comecei a sentir um estresse maior. Então, por exemplo, qualquer coisinha eu fico estressada, entendeu? Qualquer coisinha eu fico nervosa. Então, tipo assim, a minha paciência diminuiu. Tanto que é um ponto negativo. E eu acho que é da fada por causa disso, gente. Porque antes de eu ativar, eu tava mais paciente, eu tava menos estressada. Era um pouco mais difícil de alguma coisa me estressar. Mas depois que eu ativei, eu tô mais sensível. Isso também, verdade. Outra coisa, eu tô muito mais sensível. Tanto nessa questão de estresse quanto em sentimentos também. A fada, gente, ela me desbloqueou a sensibilidade de, tipo assim, eu sinto que eu tô um pouco mais empática também. Assim, no sentido, por exemplo, aparece algum vídeo pra mim, qualquer vídeo assim, que tenha criança, idoso, ou alguma pessoa que esteja em estado de sofrimento, eu começo a chorar. E era uma coisa que eu queria ativar nela, porque eu tinha ficado um pouco fria, sabe? A gente vai sofrendo, a gente vai passando por muitas coisas, e a gente vai criando uma armadura, a gente começa a criar uma dureza, né, no coração.
E era uma coisa que eu não queria, eu não gosto. Pra mim, eu, Sabrina, tenho que ter sentimento. Tipo assim, eu preciso ser uma pessoa sentimental, senão não é eu, entende? Então, tipo assim, a fada, ela meio que desbloqueou isso em mim. Eu voltei a ser sentimental, então eu tô muito mais carinhosa, eu tô mais amorosa. Eu sempre fui amorosa com meu filho, carinhosa com ele. Só que com meu marido eu tinha esfriado um pouco. Eu acho que por conta da rotina, né? A gente é mãe, a gente acaba ficando com muita coisa na cabeça, preocupação. Só que ela desbloqueou isso, então eu tô muito mais carinhosa com meu marido, sabe? É uma coisa que eu percebi. Eu tô mais carinhosa com as pessoas à minha volta. Eu tô mais sentimental mesmo, mais sensível. Então é uma coisa assim positiva que eu gostei. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que é só isso. Eu acho que não tem mais nada assim que eu percebi. Se tiver, depois eu coloco aqui na hora da edição. Mas por enquanto foi isso. Na questão da minha aparência, gente, vocês percebem que eu sou a mesma pessoa, não mudo, né? Porque o arquétipo ele não muda a aparência, né, gente? Não existe isso. Quem fala isso pra vocês é mentira. A única coisa que acontece é que você começa a se olhar diferente, aí as pessoas te olham diferente, mas não muda a aparência. É você que começa a se olhar diferente. E eu posso dizer pra vocês, como a fada, ela me deu a procrastinação, eu não tô conseguindo me cuidar tanto igual eu tava antes, tá? Então é uma coisa assim negativa. Que eu realmente tô procrastinando muito. A fada trouxe isso muito forte pra mim. Então, igual, era pra mim fazer a minha unha, porque eu pintei a minha unha. Só que vocês viram que ela tá toda borrada. Tá toda errada. E eu tô procrastinando muito pra arrumar. Outra coisa, a minha pele. Eu queria fazer um monte de coisa na minha pele, um monte de tratamento, assim, pra ficar melhor, esfoliação, essas coisas. Não faço, porque eu procrastino. Eu falo, ah, não, vou fazer. E acabo não fazendo. Eu vou procrastinando, deixando. Então, assim, nessa questão da vaidade, eu percebi que como a procrastinação da fada me trouxe muito forte, eu tô procrastinando muito. Tanto nisso, quanto em criação de conteúdo também no meu Instagram. Eu só fiz 2 posts até agora, gente. E então, tipo assim, o meu perfil no Instagram, eu fiz outro, é novo, totalmente novo mesmo. Porque eu agora já sei o que eu gosto de falar, porque antes eu achava que era uma coisa. Agora que eu entendi o que eu gosto de falar, o que eu gosto de ensinar, então eu falei, não, vou fazer outro. Aí eu fiz outro Instagram. Só que eu não tô fazendo conteúdo, porque eu tô procrastinando. Então, assim, é uma coisa assim horrível que eu não gostei. Que a fada me trouxe muita procrastinação. Não só em questão de eu me cuidar da minha vaidade, mas também nas coisas que eu gosto de fazer, na criação de conteúdo, sabe? Então, assim, tem muitas coisas negativas nessa parte, sabe? Então, assim, a parte que eu mais não gostei do arquétipo da fada dessa vez foi a procrastinação e o emagrecimento, que eu odiei. Mas de resto, eu amei. Eu tô sentindo muita sorte, eu tô sentindo muito amor, eu tô sentindo muita paz, eu tô sentindo que a minha casa tá com uma energia melhor, eu tô sentindo prosperidade. Não tô com muito dinheiro, porque, gente, né, eu não trabalho. Meu trabalho é no Instagram, mas, tipo assim, eu não faço dinheiro ainda. Então, tipo assim, a minha prosperidade que eu quero passar aqui é a prosperidade de sentimentos bons, sabe? De tá vendo a vida de uma forma melhor também. Então, essa questão, a prosperidade de não ter ansiedade, a minha ansiedade tá melhorando. Então, nesse sentido, porque a prosperidade não é só dinheiro, é tipo prosperidade no relacionamento, prosperidade no casamento, prosperidade em relacionamentos com as pessoas à minha volta. Uma coisa também que eu percebi, meu relacionamento com meu pai melhorou muito. E então eu acho que a fada ajudou. Porque ela. Ah! Uma coisa muito legal que a fada ela traz cura emocional. Tanto que foi um dos motivos que eu quis muito ativar a fada, foi por causa disso. Porque eu preciso de muita cura emocional de muitas coisas ainda. E ela tem me ajudado muito nisso. Mas ainda tem muita coisa pra melhorar, tá, gente? Não me curei totalmente emocionalmente falando. Mas muita coisa eu já melhorei, sabe? Na questão da minha autoimagem, como vocês podem ver, eu tô bagaçada aqui. Só que eu olho aqui, eu tô me achando bonita. A fada, ela tá me ajudando na autoestima. Mesmo que eu não estou vaidosa. Ai, nossa, tô fazendo hidratação toda semana. Que eu tava, que ela me trouxe a procrastinação. Eu tô me achando bonita. Mesmo eu não estou arrumada, eu tô me achando bonita. Eu tô me achando, nossa, olha minha pele, tá bonita. Eu não tô feia. Eu não tô me sentindo feia. Então ela tá me ajudando nessa autoimagem. Mesmo eu não me arrumando tanto, eu tô me sentindo bonita. Então, assim, ela tá me ajudando bastante. E é isso, gente. Eu percebi essas coisas, eu atraí animais, eu tô atraindo pessoas também que, tipo assim, tá chegando muitas pessoas, assim, no sentido de eu estar no mercado, eu estar em alguma coisa, do nada uma mulher começa a conversar comigo. Tipo assim, eu percebi que a fada atrai pessoas, atrai oportunidades, atrai muita coisa mesmo. Então, assim, tô usando ela.
São 20 dias só. Esse vídeo ficou longo, mas é porque eu queria trazer tudo o que realmente ela mudou, o que ela melhorou, o que ela piorou. E é isso, eu não sei, tá, gente, se eu vou continuar ativando ela. Eu pretendo continuar, mas eu tô pensando também em mudar pra outro arquétipo por conta dessa procrastinação, gente, porque eu não posso procrastinar. Isso não funciona, não dá certo. O ser humano, quando procrastina, não vai pra frente, né? Mas é isso, gente. Se eu mudar de arquétipo, depois eu venho, trago aqui pra vocês. Se eu não mudar, eu venho e falo o que mais que eu consegui. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, comenta aqui nos comentários que eu vou responder. E é nóis, gente. Até o próximo vídeo.